Olá, colegas, eu sou Ângelo Freire, sejam bem-vindos porque hoje eu vou falar sobre um tratamento de uma reabsorção externa. A paciente compareceu ao meu consultório, uma sintomatologia bastante amena, tranquila, mas que ela tinha um desconforto. Eu fiz uma avaliação clínica que vocês vão observar, depois fiz uma radiografia, solicitei também uma tomografia e vi que tinha toda aquela parte cervical, tinha um comprometimento muito grande, tá? Então, em princípio, nós temos que entender que a reabsorção externa tem que receber um tratamento cirúrgico, tá? E a depender do comprometimento do canal, nós vamos fazer também a endodontia. Mas antes de falar sobre esse caso clínico, eu quero fazer um convite para que você se inscreva no meu canal do YouTube. Clica no sininho para ativar as notificações e assim você receberá semanalmente os meus vídeos. Mas acesse também o nosso site do Imagine, o nosso Centro Avançado de Endodontia, onde nós temos diversos cursos abordando aí todos os pormenores da endodontia clínica e cirúrgica. A endodontia contemporânea, contemplando toda a tecnologia associada à microscopia operatória. Mas não esquece, acesse também os nossos cursos online. Eu tenho certeza que vocês irão apreciar bastante. Mas o caso clínico de hoje envolve aí esse elemento 11, que a paciente estava muito preocupada na preservação desse dente. Sempre nesses casos eu costumo dizer que é uma coisa que existe ainda pequenas dúvidas, mas que o prognóstico melhorou muito nos últimos anos, principalmente por nós trabalharmos bastante com os cimentos biocerâmicos, com os materiais adesivos, né, de uma forma mais invasiva. Nós temos recursos hoje para fazer restaurações radiculares, né, como vocês já viram em alguns vídeos meus passados. Mas então eu planejei bem, né, o tratamento da paciente. A paciente também não queria receber um tratamento cirúrgico muito cruento, uma cirurgia muito extensa. Então vocês vão ver a forma que eu abordei, que foi bem interessante, utilizando aqui uma matriz individual, removi todo aquele tecido reabsortivo com brocas Miller, brocas de baixa rotação, multilaminada, 8000 RPM, removemos tudo associando com o gel de clorexidina e em seguida nós reconstruímos aquelas paredes em resina, depois fizemos a endodontia e o tratamento e a instalação do pino de fibra de vidro, que vocês vão verificar agora. Siga o vídeo. Observamos nesse incisivo central uma perda de estrutura cervical, um processo reabsortivo. Aqui o exame clínico por palatino, observando aqui uma perda de estrutura, né, na parte do cíngulo. Solicitei uma tomografia que nós evidenciamos aqui constatamos a perda dessa estrutura com a presença de uma reabsorção externa, onde todo esse tecido tem que ser removido mecanicamente, tá? Essa é a imagem frontal do paciente. Então, primeiramente, eu fiz uma sondagem para ver o nível de penetração, era bastante profunda, fiz anestesia, passei levemente um bisturi elétrico naquela região e coloquei uma matriz individual. Coloquei ali uma matriz para que eu possa trabalhar na abertura desse dente sem ferir aquela gengiva palatina. Então estamos aqui abrindo o dente, vocês vão observar que a estrutura metálica continua ali para proteger o tecido, para não esgaçar aquele tecido. Estamos aqui com a broca tipo Miller número 4, fazendo a remoção mecânica de todo aquele tecido de granulação. Vamos remover sempre todo esse material, irrigamos bastante. Esse é um soro que eu utilizo, o soro endovenoso. Aqui já dá para ter uma ideia de como a estrutura interna se encontra. Então eu vou agora usar o bisturi elétrico para remover ainda tecido de granulação. Eu removo a maioria com broca, mas tem partes que com sangramento não dá para ter uma visão adequada. Então usamos o bisturi, colocamos mais gel de clorexidina pelo fato de promover a desinfecção. Volta ali com a broca tipo Miller, 8000 RPM, pode utilizar 8000, 10.000, no máximo 15.000. Então removemos toda aquela estrutura. Estou ali basicamente quase em terço médio, tá? O microscópio engana muito, mas está bastante profunda. Vocês viram na tomografia. Então estamos removendo tudo com muito cuidado. Esse é um processo demorado. Não é uma coisa muito rápida. Nós não fazemos em 10, 15 minutos. Nós levamos mais tempo. Então é basicamente uma sessão para fazer isso. Estamos lavando bastante. Observe que eu tenho controlado ali o sangramento. Vou agora entrar com a broca diamantada para dar uma conformação melhor, aquele esmalte que está solapado, esmalte sem prisma. Removo toda aquela dentina também
contaminada, aquela dentina pericervical, com cuidado, evidentemente, de preservar o máximo que eu puder. Uma broca menor para pegar a parte mesial, a parte distal, porque aquela região está toda destruída. Voltamos aqui, né, com a visão maravilhosa dessa região, vamos fazer aqui uma aspiração e ainda encontro um pouco daquele tecido, um pouco mais do bisturi elétrico, tudo com muita cautela. Nós não deixamos nada de tecido comprometido. Toda dentina comprometida, ela tem que ser removida. Todo tecido de granulação tem que ser removido. Volto de novo com a broca tipo Miller. Estamos ali trabalhando. A vantagem dessa broca, ela tem um prolongamento grande, tem uma extensão. É como se fosse uma gate esférica, né? Estamos ali removendo. Eu tenho que ter certeza de que nenhum tecido de granulação, nenhuma área contaminada ainda vai ficar. Já identificamos ali o canal. Faço então ali uma pequena exploração, mas também com cuidado, porque eu notei um outro sangramento. Volto ali com a broca tipo Miller. Então, esse vai e vem faz parte do processo. Isso é um protocolo. Temos que remover todo o tecido contaminado. Nós devemos lembrar que essa parte cervical é a parte mais importante, não só por uma questão fisiológica, né, da função do dente, ter resistência, como também do processo biológico. Esse tecido, mais tarde, pode retornar, pode dar uma recidiva que nós não iremos gostar muito. Então, essa imagem, tirei aqui já a matriz, né? Vamos fazer uma hibridização. Observe o campo. Vejam que o campo que nós trabalhamos tem que ser um campo limpo, seco, para que nós possamos obter o nosso êxito. Então, estou colocando ali, a própria gengiva ali vai copiar essa resina flow. A resina flow porque não vai deixar nenhum espaço vazio. Boto em pequena quantidade. Depois eu entro com a resina sólida para poder levantar um pouco, por enquanto, um pouco dessa parede. Um pouco ainda da flow, depois da sólida. E aí vamos começar a pensar em fazer o quê? O isolamento absoluto, né? Removida a matriz, aquela parede cervical copiada, muito bem estabelecida, fazendo aqui o isolamento absoluto à distância. Não vamos colocar grampo nessa região. Vou colocar agora o top dam e aí sim eu vou começar a fazer a nossa endodontia. Observe que aquela região cervical foi reconstruída, que vocês vão observar aqui agora nessa radiografia, né? Não fica espaço vazio, mas observe que o terço médio ainda está alargado e com muito sangramento, porque nós visualizamos na tomografia que existe tecido reabsortivo nessa parte mediana. Então vamos ampliar aquela região, vou entrar com gelicolexidina, vamos entrar com ultrassom, vamos entrar ali eu entrei com a Gates também, Gates velocidade 500, torque 4, né, de pequenas proporções, para poder remover apenas o suficiente. Colocamos o hidróxido de cálcio, mais para alcalinizar o meio, e deixamos esse hidróxido de cálcio por 7 dias. Né? Esse foi um tratamento que eu levei 3 sessões para fazer. Depois eu faço um alisamento daquelas paredes para evitar que haja infiltração, para evitar que haja retenção de resíduo, retenção de alimento, para que não haja bolsa periodontal. Então copiamos ali com muito cuidado, né, o colo do dente, o novo colo, né, foi reconstruído com resina. Tá? Aqui vocês veem a imagem da segunda sessão que nós fizemos, ainda com pequeno sangramento. Eu sempre dou mais um polimentozinho para deixar todo copiado. Depois de 10 dias nós fizemos uma revisão, a paciente retornou nessas condições, ainda com uma pequena inflamação naquela papila palatina. Em seguida, eu marquei uma outra sessão, uma semana depois, a paciente retornou, fiz o isolamento, complementando ali com um gingidam. E agora, essa imagem que eu falei para vocês do terço médio, nós temos que ampliar essa região com o intuito de remover todo o tecido de granulação. Preparamos o canal, ampliamos o forame, estamos aqui fazendo a prova do cone, tá? Recuei aqui, desci um pouco menos, 2 milímetros, e agora eu vou colocar o meu cimento biocerâmico, que é o Bioceciler da Angelus. Estamos colocando ali um terço apical, colocando um cone para que ele conduza, né, o cimento para todas as regiões que porventura não vai ser preenchido com material mecânico. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o corte do cone e a compressão hidráulica, né?
estabelecemos ali o comprimento do pino, vamos qualificar aquela dentina. Depois de limpeza total da dentina, um ácido para remover aquela esmirleia. Em seguida, o que? Fazemos a hibridização. Esse é um adesivo dentinário da AMBA, da FGM. Então aqui só colocando o cimento resinoso ao sem core, por se tratar de um cimento de carga. É um cimento espetacular, é um cimento que eu uso de rotina. Agora um pino, observe a extensão do pino. Temos que dar estabilidade, temos que colocar o mais profundo possível por causa da perda cervical. Essa imagem, né, já polimerizado, em seguida dou um polimento, corto o excesso, removo o excesso e vou colocar a resina sólida. Essa é a imagem final de um tratamento, um canal tratado com reabsorção externa. Bem, como vocês viram, são tratamentos específicos, são tratamentos complexos, são tratamentos que ainda nos deixam meio inseguros em relação ao prognóstico de previsibilidade, né? Tudo pode acontecer, desde a questão fisiológica de mastigação, podendo romper aquela parede, podendo haver uma fratura, que nós temos que orientar o nosso paciente, nada de morder um sanduíche mais robusto, nada de mastigar com força nesses dentes. Então existem limitações que nós temos que orientar os nossos pacientes. Mas eu creio que fazendo uma boa preservação, tendo bons cuidados, o sucesso é basicamente certo. Mas sempre orientando o paciente de que tem que vir para fazer a revisão anualmente. Espero que vocês tenham apreciado. Eu creio que nós estamos entendendo melhor a endodontia contemporânea, né? Nós estamos aí saindo um pouco da endodontia clássica para a endodontia, incorporando aí uma nova tecnologia, e espero que vocês, na semana que vem, na quinta-feira, também esteja aqui presente. Mas não esquece, clica no sininho para ativar as notificações. Tchau!